A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor, irmãs. Glória a Deus por mais uma escola bíblica dominical, onde daremos sequência à lição de número 2, o cristão habilitado para a comunicação. Vamos dar ênfase ao tópico 3, a vida cristã e a comunicação cristã. Será, amados irmãos, que a nossa vida cristã deve refletir na forma na qual nos comunicamos, na forma que falamos ou expressamos os nossos sentimentos? Será que necessariamente o modo na qual nós nos comunicamos deve ser diferenciado com o modo na qual o mundo se expressa ou se comunica? Veremos agora nesta lição. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, aqui estamos mais uma vez na Tua presença em mais uma escola bíblica dominical e te agradecemos, porque o Senhor tem nos proporcionado esse momento de estudo e aprendizagem da Tua palavra. Dá-nos entendimento e sabedoria, Senhor, para que possamos viver dia após dia, de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, vamos dar prosseguimento à aula de hoje. De acordo com a nossa revista, a nossa introdução, está escrito assim: o novo ser em Cristo, pela graça divina, possui novas possibilidades para a criação de um estilo de vida diferenciado. A partir do momento em que aceitamos a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, como o Mestre das nossas vidas, por intermédio da graça divina, pelo Espírito Santo, nós adquirimos novas possibilidades para criar um estilo de vida diferenciado. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Então, se estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. Nós somos um novo ser em Cristo e recebemos pelo Espírito Santo possibilidades para criar um estilo de vida diferente. É tudo novo. São novas perspectivas, são novas formas de pensar, são novas formas de agir. É uma nova criatura. Não foi uma criatura reformada, foi recriada. Agora vive para Cristo, é um novo ser em Cristo. Continuando a leitura da nossa lição, tudo que começou em nossa vida com a conversão em Cristo poderá ser aprofundado através da vida de santificação. Eu vou ser ousada aqui, irmãos, neste momento, até em respeito ao pastor Samuel Suana, mas vamos substituir a palavra poderá, vamos substituí-la pela palavra deverá. E vamos ler novamente. Tudo que começou em nossa vida com a conversão em Cristo deverá ser aprofundado através da vida de santificação. Esse processo implica em uma consagração pessoal a Deus que lhe permite viver uma vida cristã autêntica, uma vida cristã profunda e uma vida cristã vitoriosa. Que glória, irmãos, que bênção, o novo ser em Cristo, Tudo começa com a nossa conversão, nos tornamos nova criatura, o Espírito Santo de Deus passa a agir em nós, criando em nós possibilidades para um novo estilo de vida, uma nova vida com Cristo. E quando nos aprofundamos através de uma vida de santificação, de dedicação, de consagração,
vivemos uma vida cristã autêntica, profunda e vitoriosa com Cristo. Vamos ler Colossenses capítulo 2, versículos 6 ao 7. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Em outra versão, na Bíblia Viva, está escrito assim: e agora, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Continuem crescendo no Senhor, tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Vou ler o versículo 11. Quando vocês foram a Cristo, ele os libertou dos maus desejos. Não por meio de uma operação física de circuncisão, mas de uma operação espiritual feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. No batismo, a sua velha natureza pecaminosa foi sepultada com ele. E então vocês ressuscitaram da morte com ele para uma nova vida, porque confiaram na palavra do poderoso Deus que levantou Cristo dentre os mortos. Irmãos, é uma nova vida, é uma nova criatura, com novas atitudes, novas formas de pensar, novas formas de agir e também uma nova forma de se comunicar. Vamos ao tópico A. Aprendendo uma nova linguagem. Se, fora de Cristo, assimilamos um vocabulário, uma estrutura de raciocínio e comunicação pró-pecado, agora, em Cristo, nosso pensamento é trabalhado de tal forma que uma nova linguagem é formada. E isso visando uma nova comunicação. Vamos ler as referências bíblicas. Em Sofonias, capítulo 3, versículo 9, diz assim: porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com um mesmo consenso, uma linguagem pura. Em Efésios capítulo 4, versículo 29, diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. O que é a palavra torpe? São palavras indecentes, palavras imorais, palavras de baixo calão. Continuando a leitura. Mas apenas a que for útil para edificar os outros. Olha a transformação. Conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Uma linguagem pura. Apenas palavras úteis para edificar os outros. Essa é a maneira, a forma que nós cristãos devemos nos expressar, devemos nos comunicar. Não com palavras torpes, mas palavras de edificação, palavras que concedam graça aos que a ouvem. Colossenses capítulo 3, versículo 8. Mas agora, despojai-vos, ou seja, livrai-vos também de tudo. Livrai-vos da ira, da cólera, da malícia, da maledicência. O que é maledicência? É o ato de difamar os outros, de falar mal dos outros, das palavras torpes da vossa boca. Em Tito, capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer ao vosso respeito. Então, Paulo ele incentiva Tito a dar um bom exemplo aos que estavam à sua volta, né? E vamos agora, irmãos, ao tópico B, uma referência, né? Porque nós já entendemos que nós, de acordo com a nossa lição,
a nossa comunicação. Nós devemos aprender uma nova linguagem, uma nova forma de se expressar. As nossas palavras devem ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus, devem ser palavras sadias, palavras que abençoam. E agora o tópico B, uma referência. O cristão, ao ler as Escrituras Sagradas e ao aplicar sua atenção ao conteúdo sagrado, olha a importância, amados. Não basta apenas ler as Escrituras, mas aplicá-la em nossa vida. Se fizermos isso, seremos informados de um novo padrão de raciocínio. Lidaremos com histórias e ensinos que permitirão falar melhor, ter ideias mais nobres e luz para a tomada de decisões. Olha a importância de ler e aplicarmos a palavra de Deus em nossas vidas. Um novo padrão de raciocínio, falar melhor, ter ideias nobres e luz para a tomada de decisões. Vamos ler Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela e na sua lei medita de dia e de noite. Então, ele tem o prazer na lei do Senhor. Não só tem o prazer, como também medita dia e noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Amados, da mesma forma que a árvore, a sua raiz, ela busca pelas águas, porque a água é um fator importante para a sua frutificação. Assim somos nós, enraizados em Cristo, como nós falamos no início da aula, em busca da água, da nutrição, do alimento, que é a palavra de Deus, para que assim possamos dar frutos. Continuando a leitura, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém, o caminho dos ímpios perecerá. Vamos continuar a leitura da nossa lição. Essa referência é a Bíblia. O escritor aos Hebreus disse que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus, amados, é viva, é dinâmica, é transformadora. Ela revela o que somos e o que não somos. Ela penetra na nossa vida moral e espiritual. Ela discerne o que está dentro de nós. Por isso, é importante lermos a Escritura Sagrada, mas não apenas ler, mas moldar nossas vidas a ela. Amém? Vamos ao tópico C. Aqui. Construindo relacionamentos. As palavras são ferramentas na construção de relacionamentos. As pessoas que tiveram a graça do novo nascimento, João capítulo 3, versículo 3 ao 5, nós já vamos ler, que estão inseridas na família de Deus, e com habilidades espirituais próprias da graça divina, então, pessoas que possuem esses 3 requisitos, elas utilizarão suas palavras para cantar, para exaltar o nome do Senhor, para engrandecer o Deus Altíssimo. Elas utilizarão suas palavras para orar, para dar ações de graça, para edificar os santos, e também no dia a dia
promover a vida de seus ouvintes com as bênçãos de Deus. Irmãos, vamos construir os nossos relacionamentos com pessoas que possuem essas 3 características. Pessoas que tiveram a graça do novo nascimento, pessoas que estão inseridas na família de Deus e pessoas com habilidades espirituais próprias da graça divina. Essas pessoas que utilizam as suas palavras, o seu modo de se comunicar para cantar, para orar, pessoas que buscam a Deus, pessoas que falam com Deus, pessoas que têm intimidade com o Senhor, pessoas que são gratas, pessoas que edificam, pessoas que promovem a vida dos seus ouvintes com as bênçãos de Deus, pessoas que sempre têm um bom testemunho, sempre têm uma canção, sempre têm uma palavra, pessoa que fala que Deus é amor, que Deus é misericordioso, que Deus também é justiça. Como é difícil, amados, como é complicado construir relacionamentos sadios. É impossível construir relacionamentos sadios com um mentiroso, com um maldizente, com um murmurador. Então vamos nos atentar a isso, que a palavra do Senhor ela venha trazer essa transformação na nossa vida, para que possamos construir relacionamentos sadios e possamos também manter os nossos relacionamentos sadios. Sempre ter uma palavra de bênção, de conforto, sempre fazer uma oração, ter um louvor nos nossos lábios. Vamos ler as referências. 1 João, capítulo 3, versículo 3 ao 5. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, Jesus aqui explica a Nicodemos a importância de um novo nascimento espiritual. Efésios 4, 25 a 29. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade. Olha só como nós construímos relacionamentos cristãos, sadios, deixando de lado a mentira, falando a verdade, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalha, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E Efésios capítulo 5, versículo 19 ao 21, diz assim, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Assim, amados, nós devemos construir relacionamentos sadios. Assim deve ser a nossa comunicação, a comunicação cristã, nossa forma de se expressar, deixando de lado a mentira, a ira, o velho homem, né? Aquele que furtava, não furte mais, né? As palavras torpes, mas promovendo edificação, promovendo graça, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Glória a Deus por isso. E agora, meus amados, vamos à conclusão dos nossos estudos. O apóstolo Paulo disse que o cristão precisa alcançar a estatura de pessoa madura em Cristo. Vamos ler. Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo.
Tal maturidade que Paulo disse que o cristão precisa alcançar, ela é atestada em nossas vidas à medida em que as nossas palavras estiverem em harmonia com os nossos atos, com as nossas atitudes. E ambos refletirem a glória de Deus em nós. Que o Senhor nos ajude nesse tão importante desafio que está à nossa frente. E esse estudo de hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, venha te trazer essa reflexão e que possamos nos sentir desafiados a alcançar a estatura de pessoa madura em Cristo. Que as nossas palavras, a nossa forma de comunicação estejam em harmonia com os nossos atos e ambos reflitam a glória de Deus em nós. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos. Até mais, Nos veremos no culto, se Deus quiser. Fiquem na paz, amados irmãos e amadas irmãs, e até a próxima aula. Em nome de Jesus. Amém.